Salve, curiosos! Tudo bem? Aqui é Renato Ventura, no nosso Cannabicast, e hoje vamos trazer muita informação importante, tá? Como sempre, antes que o Miguel puxe a minha orelha, eu vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, no YouTube, clicar lá no sininho para receber as atualizações, que a gente sempre capricha no corte, vem aquele lance bacana para você depois assistir lá no YouTube. Hoje, nós estamos com uma fera aqui, tá? Já conversamos aqui no nosso pré-podcast, eu já estou louco para dividir isso com vocês. Ele é especialista em medicina integrativa, psicanalista, mestre em psicossomática e com doutorado em doenças crônicas. Acho que dá para entender que vai dar para a gente conversar um bocadinho de medicina canábica, que, além de tudo, ele já está batendo nessa guerra aí desde 2014. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Hillel. Muito obrigado por ter vindo para cá. Renato, pelo convite. Dividir essa experiência com a gente. Claro, sem dúvida. Esqueci alguma coisa desse currículo? Não, o resto é desnecessário, né? O mais interessante é a busca, né, que a gente vem sempre galgando aí para chegar a um contexto de tratamento mesmo dentro da medicina integrativa holística, que é dar a opção aos pacientes, né, de todas as terapias que existem, para o paciente ter essa escolha, né? Porque geralmente a classe médica ela é um pouco imponente, né? Então você vai tomar isso, isso, aquilo, e a pessoa nem conhece a doença. Então a medicina integrativa entrou nesse sentido, e a psicanálise também foi necessária para que eu pudesse, numa consulta, abranger todo esse contingente, né? O ambiente que o paciente vive, né? O microambiente que é a família, o macroambiente que é a sociedade, como são os conflitos pessoais dele, isso tudo conta muito. A gente sabe, esse mestrado que eu fiz em psicossomática, que estuda o fundo emocional das doenças, a gente sabe que o paciente, a doença pode não ter sido causada por um problema emocional, mas geralmente ela acarreta vários problemas emocionais, né? Qualquer pessoa que fica doente não fica feliz, né, Renato? Sim, então, impacta em tudo. E aí, a partir daí, a gente faz um trabalho para entender, né, o que, além da doença, move o paciente naquele sentido de estar adoecendo, entendeu? Porque, às vezes, você melhora a doença em si, baixa o colesterol, melhora a arritmia, mas o paciente continua como se fosse derrotado. É a mesma coisa de você chegar assim, no médico, o médico chegar e falar assim, olha, você tem um câncer no cérebro, a sobrevida é 5, 6 anos, mas você pode ter uma qualidade de vida boa e fazer quimioterapia. Você vai ter que fazer, vai ter que enfrentar, mas na verdade, né, a partir daquele comentário médico, é como se você andasse com a morte do seu lado. Já dá uma riada, né? A cabeça da pessoa já dá uma riada. E o que a gente precisa de ver é que a medicina precisa de preocupar com o psicológico do paciente, entendeu? Preparar o paciente não só para enfrentar a doença, mas também para poder aderir ao tratamento, para saber que aquele tratamento pode dar certo. Isso depende do organismo. A gente vai falar muito da questão da cannabis hoje. Isso. Então, a cannabis também é um problema sério, né? Porque a dose é indivíduo dependente. Isso quer dizer o quê? Para uns pode funcionar 6 gotas de manhã e à noite, para outros a gente pode precisar de 60 gotas, né? Depende do caso. Depende do paciente mesmo. Então, essa batalha a gente tem que travar. Mas, assim, chegar lá, o paciente toma a cannabis. Ah, não deu certo, passa essa. O paciente não vai criar um elo com o médico e vai abandonar o tratamento. Né? E já existe o preconceito em cima da cannabis e a gente vai ter alguns problemas sérios aí para frente. Eu ia fazer eu sempre faço uma pergunta porque é realmente uma curiosidade minha. Como é que a cannabis entrou na sua vida profissional? Quando é que você identificou e falou assim, puxa, esse é um caminho? Ela levou a sua carreira para a medicina integrativa, porque você começou cardiologista, né? Cirurgião cardiologista. Quando é que houve essa migração? Como foi que isso... Na verdade, é uma história interessante aí, pessoal, porque em 2014 eu encontrava como projeto de doutorado, eu queria trabalhar com dor e inflamação. E sempre me vinha essa questão justamente de, né, o que nós temos para tratar dor crônica, para tratar inflamação e as moléstias mais graves, né? Eu comecei a trabalhar muito com Alzheimer, com Parkinson. E eu comecei já a procurar o doutorado. Então, como a cannabis é um fitoterápico, a gente sabe que aqui em São Paulo, a USP, a Unifesp tem um movimento, né, da cannabis, mas a USP e outras faculdades não têm esses méritos. Então, eu fui para o Sul, né, para fazer o doutorado, procurei a UFSC primeiro,
Só que a gente sabe que o meio acadêmico é aquela coisa, né? Não adianta você chegar lá, se apresentar, mostrar seu currículo, tem a questão, né, se você tem lá um peixe grande não, né, para te colocar, mas eu fui para lá e comecei a estudar, fazer alguns cursos para tentar entrar no doutorado sobre a questão de dor, né, e doenças crônicas também. E aí não deu certo, porque já tinham, né, orientandos e tal, e aí eu fui para o Unisul, que também é lá em Florianópolis também, do lado lá. Chama Pedra Branca, né, o local lá. Um campus enorme, e aí eu comecei a fazer o curso lá. E quando foi em 2016, primeiro ano do meu curso, eu estava indo para o campus, e aí eu estava de moto, e um caminhão, tinha uma logística antes, o caminhão me pegou, e a sorte é que eu estava com a jaqueta de fibra de carbono, e rolei 20 metros, mas não tive fraturas no tórax, mas as pernas, né, realmente eu não sabia a condição. Quando eu caí, tinha um posto policial da universidade lá, eles logo chegaram e falaram, não, o senhor não vai levantar porque o negócio está feio. E é interessante, Renato, que na hora que você sofre um acidente, a adrenalina é tão grande que você não sente dor, entendeu? E assim, tinha um raspão no meu braço aqui, simplesmente ele que doía. E aí o pessoal não deixava eu levantar, não, espera que o SAMU vai chegar. Chegou em 3 minutos. E aí eles falaram, colocaram o colete, me mobilizaram e falaram, agora você só pode olhar, né? Quando eu fui olhar, os 2 joelhos estavam todos aflorados assim, com fratura exposta, entendeu? E aí foi uma incursão pessoal na cannabis, porque foram várias cirurgias, né, para reconstruir os ligamentos. Eu rompi 4 ligamentos do joelho esquerdo e o joelho direito também tem fratura exposta de calcânio. Eu fui para o hospital, a sorte é que lá tinha um anestesista que fazia parte lá da pós, sim, né, lá da Unisul. E aí ele tinha um hospital, conseguiu me colocar lá. A gente fez as cirurgias, eu tomei morfina acho que 54 dias, já não fazia mais efeito, morfina com tramal, com dipirona, tudo isso. E aí, quando eu saí de lá, ele pegou e me deu o oxicodona, né? O famoso oxicodin, que, inclusive, né, um dos motivos que o Michael Jackson bateu as botas, né? E aí eu fui comprar, acho que cada comprimido custava R$440, R$40 cada comprimido, 10 comprimidos. E eu também uma vez, não adiantou, 2 não adiantou, eu falei, não vou tomar isso, entendeu? E aí eu falei assim, na época, um pessoal de casa, eu falei assim, olha, eu vou... Esse era para dor, exclusivamente? Para dor. Aí eu falei assim, eu vou realmente administrar essa dor, porque não está adiantando, eu estou me intoxicando. E como eu gosto um pouco de meditação, essas coisas, eu comecei a fazer esse trabalho, só que não foi o suficiente. E aí foi quando eu falei, gente, mas né, o canabidiol está aí para isso, né? E só que em 2016 nós tínhamos problemas sérios de importação ainda na Anvisa, né? E aí eu pedi uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, tem vários amigos lá, trabalhei um tempo, pedi para trazer para mim, eles fizeram 4 frascos de canabidiol, esse tinha 0,3 de THC, quase nada, da Califórnia, um dos melhores que tem, e eu comecei a tomar, e de repente, né, aquela dor que eu sofria, que nem a morfina mais resolvia, o canabidiol resolveu. Né? Agora, vou ser sincero que assim, né, então é um milagre? Não, depois de 9 meses... Eu posso contar essa história, depois de 9 meses ele já não fazia tanto efeito. Mas isso aí tem uma relação a ver assim, com a ciência, que é o quê? À medida que você entra com a medicação que vai atuar no cérebro, você forma vários receptores para aquela medicação, certo? Uhum. E vai chegar uma hora que tem muito receptor e já não tem medicação mais funcionando. Então é o que acontece com a morfina, com os outros, né? São os receptores opioides. Eles vão ficando saturados, então, quer dizer, a medicação já não faz mais efeito, né? E aí a grande vantagem do canabidiol é isso, né? Que ele ocupa nos receptores, né, no cérebro que vão ocupar as medicações para cortar a dor, o canabidiol ele tem a propriedade de ocupar um chamado receptor alostérico. O que é isso? É como se tivesse receptor aqui, a gente tem um bracinho aqui, ao invés de ligar no canal principal, ele liga no canal... Entendeu? Independente. Então, ele não atrapalha as outras medicações. Isso é muito interessante, né, na interação... Na parte de interação medicamentosa... da cannabis com as outras patologias que já vêm, né, com medicamento em uso, né? E o protocolo também do Conselho de Medicina é que você esgote as possibilidades terapêuticas existentes convencionais para depois usar a cannabis, entendeu? E a gente faz isso, né? Mas quando você chega na cannabis, você vê realmente que
A melhora é assim, né? Inconfundível, não tem como comparar com uma medicação para Alzheimer, né? Como várias medicações de galantamina, medicação para Parkinson, a levodopa, né? A gente vê que realmente quando a cannabis entra, essas medicações, depois de algum tempo, elas vão saindo da vida do paciente, entendeu? Eu vi ontem, por sinal, até na Band, um programa sobre cannabis e falava de um rapaz que foi diagnosticado 10 anos atrás, se não me engano, ele tinha esquizofrenia. Um problema de esquizofrenia, não. Era uma doença... Gente, qual é o nome da doença? É o autismo? Não. É aquela do Steve Hawking, que o cara vai tendo, né, esquizofrenia. Tem o borderline, tem o psicopata... Não. Atrofiando, é uma distrofia. Uma distrofia. Múltipla? Uma esclerose múltipla, isso. Tá. E aí ele tinha uma expectativa de vida de 6 anos, 10 anos atrás. E mostrou o rapaz, à época. E aí entrevistava ele agora, 10 anos depois, e ele naquela época enfrentou também e começou a usar o canabidiol, e ele hoje continua lutando, mas assim, ele falou, eu durmo, eu me alimento, e a expectativa era de 6 anos lá, e ele estava perfeito. Você falou o negócio dos 9 meses, me interessou, porque eu vejo que as pessoas que usam, né, o óleo, mesmo óleo, ou quem faz inalatório, etc., eles falam que eles dão um break, de vez em quando, uma vez por ano, dá o break. O break seria para fazer exatamente isso, não deixar que ocorra essa saturação? Isso, essa saturação. Isso não acontece só com a cannabis, né? Isso acontece com todas as medicações, né? Então, antidepressivo, né? Hoje em dia a gente sabe que os antidepressivos viraram ansiolíticos, né? Eles têm uma propriedade ansiolítica, mas a pessoa toma fluoxetina, toma paroxetina, toma sertralina, toma venlafaxina, e aí você vai conversar com o paciente que já vem medicado e ele fala, não, doutor, meu problema é de crise de ansiedade, ou então tem transtorno de ansiedade generalizada. E o que a gente sabe é que não são medicações específicas, tanto que na bula não consta, né, que é para transtorno de ansiedade. Mas a gente vê que a evolução dessa medicação também, ela tem uma melhora, o paciente tinha uma melhora no começo, mas assim, passou 6, 9 meses, o paciente tem que aumentar a dose. Então, uma fluoxetina, que é o mais comum, né, que você pode aumentar a dose até 40 miligramas, que eu tenho um pouco de receio, que eu já peguei paciente com abstinência por causa de 40 miligramas de fluoxetina. Mas o paciente toma, começa tomando 10, 20, depois de 9 meses 40 e já não faz mais efeito, né? Então, aí geralmente o médico abandona o paciente ou reencaminha o paciente para uma psiquiatria que vai remanejar esse paciente com outros psicotrópicos também. E aí o que acontece? O paciente fica perdido, né? Sem saber que na verdade aquela droga atuou, mas também do mesmo jeito os receptores do cérebro estão saturados. Então é hora de trocar a droga, entendeu? E aí que talvez venha a oportunidade, em alguns casos, da gente, quando vem um paciente já, né, devido a esse protocolo da Anvisa... Refratário, né? Vamos dizer assim. Justamente. Isso. Então, esse paciente que vem já com todas as medicações, Depaquene, carbolítio, mais não sei o que não está fazendo efeito, quando a gente entra com a canabidiol, ele sempre é suplementar, você vê uma melhora na qualidade de vida do paciente, depende da patologia, mas... Depois você vê que o paciente consegue, aos poucos, a maioria das pessoas consegue largar as outras drogas alopáticas. Não tem nada contra a alopatia, é o que eu falo, não vou tratar a pneumonia com homeopatia, mas eu acho que nesse caso aí, principalmente do canabidiol, essa grande descoberta, né? Essa grande redescoberta. Isso que eu ia falar, essa grande, a novidade milenar, redescoberta, né? Porque isso começa, não sei, 600 anos antes de Cristo lá na Ásia. E interessante, né, rapidinho da história da maconha, como o pessoal fala, porque tudo, né, cannabis, THC é maconha, né, esse preconceito. A gente vê que, assim, entre 1930 e 1950, a cannabis era usada em chá, na forma de chá. Sabe-se muito bem que também a cocaína não sabia o efeito, né, droga de adicção, tanto que Freud... cheirou cocaína a vida inteira. Era remédio. Cheirou cocaína a vida inteira experimentalmente. Quando descobriram que causava dependência, ele já estava dependente, né? Mas mas assim, a cocaína abriu a mente dele para essas concepções, né, freudianas, não tem nada a ver, né? É igual uma Ritalina da vida aí, né? O pessoal, eles estigmatizam muito essa questão do psicotrópico, né?
não podendo esquecer que psicotrópicos existem na farmácia, Rivotril, né, que o pessoal está muito dependente agora. Isso me causa um certo espanto, né, porque assim, você não está bem, não está legal, chega em casa, um gostinho de Rivotril, tudo bem, entendeu? Brigou com a namorada, um gostinho de Rivotril, tudo bem. Só que os efeitos deletérios dessas medicações alopáticas a gente conhece muito bem. Por quê? Porque a gente nunca lidou com uma substância química dessa, né? E falar assim, mas o cannabis é melhor então, dele, né? o cannabis é melhor então porque ele é natural, né? Como o pessoal fala, né? Eu estava lendo de um documentário e fala assim, Deus provê, né, ao homem a terra para ele sobreviver, né? E se você pensar nesse conceito, realmente a medicina inicial ela veio toda da terra, entendeu? E a gente sabe que tem várias situações aí para a gente contar, mas assim, vou contar um interessante que tempos atrás eu estava começando a medicina e tinha um movimento tipo assim, tem um lugar que cura câncer de mama, que não sei o que e tal, papapá, e todo mundo indo, era tipo um centro espírita e tudo, e o pessoal começou a olhar assim, realmente a cura estava acontecendo. Isso, as pessoas não sabem muito disso, viu? Mas foi década de 80. Mas quando eles começaram a pesquisar o que tinha, que era a casca do ipê roxo e do ipê amarelo, que eles usavam as garrafadas, foi de lá que descobriram o tamoxifeno. Qual é o ativo? Exatamente, qual é o ativo que está envolvido aí? Foi de lá que descobriram o tamoxifeno, que hoje é usado em câncer de mama, é usado inclusive para pacientes que usam anabolizante para não dar ginecomastia, a gente sabe disso, né? Um inibidor de prolactina, mas ninguém fala que veio de lá. Entendeu? Então, por que veio de lá e ninguém fala? Porque é muito mais fácil você produzir sinteticamente a substância em laboratório do que você chegar e plantar, né? Digamos assim, entendeu? Você falou, agora você entrou no plantar, a gente comentou, né, antes da portaria da 399, né, que a gente fica naquela assim, Renato, eu admiro muito a medicina milenar, holística e tudo. Mas imagina, eu sempre brinquei assim, que o meu sonho seria a pessoa poder ter na sua casa o seu boldo, o seu quebra-pedra e a sua cannabis. É recreativo? Não estou falando de recreativo, eu estou falando como medicina, porque na minha casa tem boldo. Eu posso tomar um medicamento que tenha o princípio ativo do boldo? Posso, mas eu prefiro o boldo. Só que precisa de uma regulamentação. Claro. Senão, assim, quem vai plantar? Como vai plantar? Quais são os riscos envolvidos nisso aí? Vai continuar, por exemplo, eu tenho onde plantar, mas a pessoa do prédio não tem. Ele vai recorrer a quem? Né? Então, assim, a 399, que é a PL lá do cultivo, a gente sempre fica focando nisso. Tipo, é interessante demais. Ela está focando na parte de dar condições de se estudar a planta. Porque hoje você pode estudar, mas como? Se você não pega o ativo. Então, você tem que estudar. Agora, o Embrapa está por dentro? Ou vamos deixar solto? Aí um planta de um jeito, o outro mete agrotóxico, o outro mete fertilizante. E aí? É uma planta. E a gente sabe que ela limpa solo. Então, o que você jogar lá, a raiz dela vai trazer. E isso? Temos tempo de estudo para isso? Foi o que você falou muito bem do Rivotril. Tipo assim, a gente sabe as complicações, a venlafaxina, que é mais nova. Como é que fica um paciente com 20 anos de uso disso? Quais são as sequelas? O que acontece? Eu usei venlafaxina. Usei, fiz o desmame dela com o canabidiol. Na verdade, o meu coquetel era maravilhoso. Era Rivotril à noite e venlafaxina de manhã. Então, mas o canabidiol está sendo usado para tratar muitas drogadicções, né? Inclusive o cigarro, o tabaco, drogadicção, tabaco, a própria maconha, né? Porque lembrar que o canabidiol não é o THC, o THC é substância psicoativa. Então, se o paciente... Agora, sim, né? Lembrando que assim, se você me perguntar, mas você tem pacientes tratando dependência de maconha? Não tem. Porque realmente quem fuma maconha, eu não vejo problema nenhum. Quando quer parar de fumar, para. Quando quer voltar, volta. As implicações sempre que tem. Quando o paciente me procura e fala do uso, né? Se ele não quer parar, eu não vou obrigar ele a parar, desde que a saúde dele esteja bem.
Mas essa questão de falar que se a maconha queima neurônios, deixa a pessoa totalmente lesada e não sei o que, gente, o que nós estamos provando com pouco estudo que nós temos, né, porque o canabidiol foi liberado há pouco tempo aqui no Brasil, mas estudos lá fora mostrando, né, essa construção, né, da questão do uso do canabidiol, qual é o efeito que ele tem, se o paciente, né, tem condições de usá-lo ou não. E aí a gente vê que a gente caminha por um campo meio que minado, né? Porque como é que o paciente vai ter acesso a cannabis? Né? Isso é um problema. E a receita da cannabis, porque tem essa briga toda de Conselho Federal de Medicina com o Senado, entendeu? Então, conselhos regionais, o federal, conselhos regionais. Então, o que a gente encontra dificuldade hoje, na verdade, é a questão da situação atual, né? Porque a Anvisa, ela liberou, né? Então, a Anvisa, ela deu o parecer técnico dela e ela falou assim, olha... Está entre o médico e o paciente. Produtos abaixo de canabidiol, até 0,3% de THC, podem ser importados. Lançou uma lista de vários tipos de canabidiol, o que facilitou um pouco para a gente, porque a gente tinha que preencher toda a documentação da Anvisa, uma papelada toda, que levava 4, 6 meses, 8 meses para liberar para os pacientes que queriam. Hoje em dia já não... antes do portal, né? Antes do GOV lá portal, antes do portal, porque na verdade... Antes era um requerimento, você tinha que justificar, fazer laudo, né? O portal começou a se movimentar, foi em 2016, 2015, né? Mais ou menos, que eles começaram a essa coisa, né? O Conselho Federal libera, não libera, entendeu? E aí a Anvisa já tinha liberado, né? Então o Conselho Federal ele perdeu um pouco porque ele é uma ordem de classe dos médicos, né? Mas, como diz uma ministra... Deveria ser protagonista aí, né? Como diz a ministra do Supremo Tribunal Federal aí, que deu um parecer favorável à especialidade nova, ela falou que o Conselho Federal ele tem, né, como ação, né, dirigir, redimir, colocar ética na classe médica, mas ele não pode nunca impedir o avanço da ciência. Certo? Nossa! Então, isso foi um deferimento de uma juíza lá, uma especialidade nova, que é a medicina anti-aging, anti-envelhecimento, né? Não tem muito a ver comigo, eu tenho médico lá que faz essa parte, mas isso foi muito interessante porque, assim, isso é a grande verdade, né? O Conselho Federal de Medicina ele não pode impedir o avanço da ciência. E como a gente comentou aqui antes, o Brasil está muito atrasado, né? Na Argentina já está se produzindo canabidiol há muito tempo, entendeu? A maconha liberada lá para uso recreativo, não. Mas você vê as pessoas fumando normalmente na rua, entendeu? Aí, Chile não está liberado, a medicinal está, mas medicinal o pessoal pode, também é recreativo. O Uruguai liberou. E aí você vê, Nova York foi liberado, né, vários estados o Canadá, Estados Unidos. O Canadá e a Austrália, quando viram o potencial mercado que a cannabis tinha... Foi a grana, eu li uma matéria, se eu não me engano, o Canadá aumentou o PIB dele em 8,3 trilhões de dólares, se eu não me engano, depois que ele começou a mexer com cannabis. Hoje em dia ele é um dos mais exportadores, né, de cannabis sativa. Mas, assim, voltando ao contexto, assim, a Anvisa liberou, mas não regulamentou, tá? E aí o Conselho Federal poderia regulamentar, a Anvisa é mais técnica, mas ele poderia fazer isso. E com todo esse movimento que teve, né, a Marcha da Maconha, né, as várias petições que teve lá, o Conselho Federal de Medicina resolveu liberar, acho que em 2018, o uso compassivo da maconha, mas para doenças específicas. Sim. Né? E só que nesse contexto ele não falava que tinha que ser um neurologista, psiquiatra, quem fosse, que eu acho muito também duvidoso, né? Porque falar assim, só pode psiquiatra e neurologista. O cara nunca viu nada. Um cara que está estudando cannabis há muito tempo, como eu, entendeu? Sim, não dá. E a questão é chegar e falar, você não pode. Não, peraí, filho, eu tenho doutorado em dor e inflamação agravos crônicos, né? Então, se com um doutorado desse você não puder fazer uma medicina canabinoide, né? Medicina canábica fica difícil. Então, assim, liberaram, tá? Mas não regulamentaram. Então, qual o problema que nós temos tendo seriamente hoje? Você
acolhe o paciente com cannabis, entendeu? E ele já vem com a medicação em uso, como eu te falei, a gente respeita a Anvisa, muitos médicos não estão respeitando, mas como a gente faz parte da SBEC, né, Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, e a gente que dá audiência pública para o pessoal lá, a gente resolveu, nos grupos lá, evitar primeiro esse uso off-label, né? O que é o uso off-label? Para ansiedade, para emagrecer, para depressão, que são resultados, assim, bem, sabe, bem consistentes, assim, né, na clínica. Mas não tem estudos, por quê? Porque o Brasil tem esse preconceito em relação à maconha, então remédio da maconha. Então, nós estamos parados no tempo realmente. E aí, a gente prescreve para o paciente o que você acha que é o ideal para ele, e aí o paciente, a gente dirige para, devido ao fato, né, desse preconceito e dessa guerra que está travada, ou seja, como nós estamos agora, a última resolução do Conselho Federal de Medicina é que antes era uso compassivo. Né? O uso compassivo é o quê? Não adianta usar medicações, então para melhorar a qualidade de vida do paciente que está em câncer terminal ou com AIDS, pode usar. Né? Isso eu acho absurdo. Mas, 2022, o Conselho Federal, foi justamente na época das eleições, não sei que confusão que foi, não vamos entrar na questão política, como a gente disse, mas ele foi proibido, entendeu? Justamente quando ele tinha liberado, a gente estava começando a fazer os estudos, começando a fazer os cursos, começando a fazer os estudos, fazendo cursos para preparar pessoas para fazer especialização das pessoas, isso. Justamente, que a capacitação, né? É extremamente necessária. Pós-graduação, né? em cannabis é o que mais tem hoje em dia, você sabe disso, né? Eu já fiz curso de inspeção médica, fiz a cannabis pela Unifesp. Eu fiz a Unifesp também. Fiz pela Weekend, fiz por vários, fiz a pós também da SBEC. Mas aí que está o problema, a gente tem o conhecimento, mas você faz a receita. E aí você vai encaminhar o paciente, ele procura, né? O médico não pode nem indicar, não pode ter relação comercial, desculpa, mas você tem que fazer, né, um encaminhamento, né, o acolhimento do paciente, encaminhamento. E aí, quando você vai fazer, não tem naquele lugar, e realmente estamos com dificuldade em relação ao canabidiol. E aí o paciente volta com a receita, ele acha em outro lugar, entendeu? Que a gente não tem a referência, entendeu? Porque a Anvisa regulamentou e não regulamentou, liberou, e assim, as cannabis de fora, tudo bem, mas as que estão sendo comercializadas aqui, é que não tem realmente uma regulamentação da Anvisa, uma fiscalização. Então, às vezes o paciente, doutor, achei um canabidiol por R$750, 30 ml, 3 mil miligramas, que já é um preço, né, mais do que razoável. Bom, muito bom. E só que você vai ver, às vezes é um habeas corpus que o pessoal tem, a gente vai falar isso um pouquinho, é um habeas corpus que o pessoal tem, e abrir o habeas corpus lá e começa a vender, porque sobra o óleo, eles têm que manter como instituição. É artesanal. Aí que vem o problema, a gente vai e manda para aquela outra instituição. Não, então pode comprar lá. Aí a paciente volta e fala, doutor, esse óleo não deu o mesmo efeito que o outro, entendeu? Isso quer dizer o quê? Não adianta liberar se não regulamentar. Então, regulamentar o quê? A Anvisa liberou, regulamentou, então ela vai colocar, canabidiol tem que ser 10%, 5% e 3%, que é o padrão, tá? O THC tem que ser a tanto. E assim, todo local que vende vai ter que ter o canabidiol THC 1:1, ou canabidiol THC 5:1, ou canabidiol puro, full espectro, canabidiol isolado, broad espectro. Mas assim, não existe, né? Então assim, é como se fosse assim, doutor, eu preciso de um antibiótico. Vou passar isso. Você chega na farmácia, tem. Agora, você, quando procura, devido a essa questão, esse entrave que está aí, o canabidiol, você procura e aí você, às vezes, tem que adaptar a receita do paciente ao fornecedor. As miligramagens, né? Um fala só por frasco, o outro fala por ml, você tem dificuldade. O paciente vai ter dificuldade de saber. Vai ter dificuldade. O que foi prescrito, né? Porque tu vê que um é 37,5, o outro... E na verdade, assim, às vezes você prescreve de uma maneira, chega lá, a pessoa fala, doutor, não, a prescrição não é assim. Por quê? Porque a gente só tem 3%. Fala, filha, qual o problema? Então, coloca 3%. Só que você tem que modificar toda a receita. E existem algumas curiosidades também que, assim, a gente fica passado, né? Porque, assim, para você importar um óleo de cannabis, você precisa de uma receita branca como de antibiótico, de 2 vezes, tá? Agora, para você comprar o canabidiol brasileiro,
entendeu? Você precisa da receita amarela. Amarela até 0,2, né? Até 0,2. A mais difícil que tem de conseguir. E aí, qual a lógica de você ter? Se você tem uma cannabis, produtos, né, fitocannabinoides brasileiros, entendeu? Por que ele tem que custar mais caro como custo? Né? Nós sabemos disso, que os canabinoides produzidos aqui pela USP, né, e outras instituições estão num preço absurdo. E por que né, tem que ser aquele preço, entendeu? E só aquela concentração e acabou. E aí você realmente perde um pouco o raciocínio da dose dependente. Por quê? Quando a gente aprende a precisão da cannabis, a gente aprende que o óleo artesanal, ele realmente é muito bom, né? Acho que tudo artesanal é muito bom. Mas o óleo artesanal, ele não tem dosimetria, entendeu? Tem a variação. Tem a variação. Determinação de dose. Mudou o frasco. Que a gente sabe, né? Quem não conhece, mas assim, existem vários quimiotipos de cannabis, né? Como eu falo, não existe uma soja virgem no Brasil, né? Originária, porque já se cruzou com tantas outras transgênicas. E a cannabis é a mesma coisa. Então, hoje em dia, a gente não pode falar assim, fala em quimiotipos, mas não fala cannabis sativa, índica e a ruderalis. Não, a índica e a sativa estão ali, porque um tem 80% de THC, outro tem 20%, né? Então, hoje em dia, as plantas ela é mais índica, mais sativa, entendeu? Mas não existe uma planta índica e sativa. E a cannabis ruderalis, ela é conhecido cânhamo, não? É interessante a história do cânhamo, né? Porque o cânhamo foi uma das primeiras fibras, né? Se não a primeira fibra que construiu os papiros, né? Sim. Então usado para fazer papel, o óleo do cânhamo mesmo era muito usado, tecido, né? O Brasil teria o potencial muito grande de explorar e a cannabis ruderalis, que é o cânhamo, né? Não tem o THC, a substância psicoativa. E alguns fornecedores dos Estados Unidos, eles fazem o canabidiol do cânhamo, é bem interessante. Sim, o hemp que eles chamam, que é o baixo teor de THC. Justamente, dá 0,2 de THC. E aí vem mais assim, um retardo, né, no Brasil em relação à medicina canabinoide. Por quê? Porque o Brasil, quando começou esse movimento de liberar a cannabis, o Brasil proibiu a produção do cânhamo. Entendeu? Então a gente não conseguia tirar nem o canabidiol, que é uma das substâncias medicinais, através do cânhamo. Então, assim, realmente, se você parar para olhar em relação à América Latina, o resto, né, na Europa, nos Estados Unidos, realmente o Brasil está bem atrasado. E foi um desconhecimento mesmo, né? Porque se a tua preocupação é o psicoativo, se a tua preocupação vamos dizer assim, seriam os danos de consciência, o cânhamo, ele tem o THC tão baixo que você não precisava ter travado tudo. Não. Atuava no THC. Até falando do THC, é um lance engraçado, a gente fala que o conhecimento é muito importante, né? Eu, hoje em dia, eu descobri que eu tenho uma intolerância, vamos dizer assim, ao THC. E eu uso meu óleo, é full, mas é um óleo full com 0,3 de THC e eu não tenho mais problema nenhum. Se eu fizer uso de flor, eu tenho problema, se for uma flor acima de 0,3. E aí o senhor falou sobre um estudo que eu poderia fazer, nesse caso, por exemplo, a gente fala que a informação é tudo. Como é que é para eu saber se é uma impressão minha ou se realmente é algo que acontece no meu organismo, para eu saber quem me dá melhor? Por que eu não testo um CBG, um CBN, um THC? Como é que eu faço essa... É que, na verdade, assim, todas as drogas que a gente usa, né, com uma indicação, um princípio ativo aí para o mecanismo de ação, seja de cura, o que for, essa droga, ela depende também da sua genética, né, os receptores. Então, quer dizer, não adianta você tomar droga se você não tem os receptores no cérebro. Então, o que a gente comentou rapidamente, né, sobre a questão de uso crônico da cannabis, uso crônico de qualquer medicação para dor ou um antidepressivo, é isso. Porque à medida que você dá, ele vai criar receptores no cérebro para receber aquela medicação, tá? Então, os receptores no cérebro, eles mudam, modificam, né? Então, esquece o que? Doutor, então eu estou tomando fluoxetina, eu vou ter receptores de fluoxetina para o resto da vida, eu vou ficar dependente? Não. Né? Você vai fazendo desmame e esses receptores vão se transformando em outros, tá? Aí, para saber isso, hoje em dia, a gente tem um grande avanço, né? O genoma entrou aí para realmente modificar a medicina. Então, a gente consegue fazer um painel farmacogenético de qualquer paciente. Eu posso pedir um painel farmacogenético seu
custa em torno de R$ 1.500, alguns convênios pagam, e aí eu vou ver, de acordo com a sua genética, o que você pode tomar ou não de analgésico, anti-inflamatório, de antibiótico, de remédio para depressão, para ansiedade. Como assim, Alexandre? Que, na verdade, essas medicações elas vão ser metabolizadas no fígado. Fígado, tá? Isso, a primeira passagem. E aí, né? a primeira passagem no fígado tem que ativar a droga, certo? E aí vai depender de algumas enzimas, né? Chamadas citocromos. E tem outras também, não só citocromos. No caso dos compostos fitocannabinoides, geralmente é a CYP 450, né? Então, citocromo 450, que a gente chama, citocromo oxidase 450. Então, por exemplo, a sua genética vai falar se você tem, entendeu? Essa enzima para metabolizar, que também não adianta ter receptor no cérebro, né? Se eu não vou fazer não vai fazer a conversão, a chamada isso. biotransformação, tá? Então, isso aí é muito importante, né? A biotransformação que o paciente vai fazer para poder chegar até o cérebro e ter o princípio ativo. Então, hoje em dia, a gente pede esse painel farmacogenético. Antigamente tinha, já existia isso, a gente fazia fora, só que era bem caro. O painel chama painel farmacogenético estendido para cannabis, tá? Você pode pôr estendido para epilepsia, para que doença que você quiser. Foco, né? Outro foco, colocar qual droga que você quer, tá? E existe, está em torno de R$ 1.500. E é um investimento grande? Tá, mas você vai ficar tomando uma medicação que, infelizmente, no Brasil está esse preço absurdo, né? Não vai fazer efeito? Não vai fazer efeito, quer dizer, a gente consegue encaminhar pacientes para conseguir um frasco de cannabis de 33 mil miligramas, que dá para mais ou menos um mês, por 750 é o preço mais baixo, né? Tem alguns que conseguem um pouco mais baixo, mas depende da qualidade. E aí, você consegue como é que fala? Esse produto para ele, tá tudo bem, mas ele começa a tomar, não adianta. Aí ele passa para o mais caro, que tem aí o Mevatil, R$ 3.750, que é CBD para THC 1 para 1, né? Porque a gente vai falar depois do THC. Também não adianta. Então, quer dizer, ele fica lá 6 meses a gente tratando e gastando dinheiro. Não, gente, pede para o farmacogenético, vai ver se ele vai servir bem para você. Vai ver quais enzimas que ele tem para produzir, que a gente consegue até, muitas vezes, ver qual que é o tipo de canabinoide, né, que vai servir muito para ele, né? Se lembrando que não tem só o canabidiol, tem o THC, que é a substância psicoativa, que é tetraído canabinol, e tem também o canabigerol, o canabicromeno, tem várias substâncias que vão agir, que é o tal de efeito enturragem comitiva. Isso, né? Quando você fala. Aproveita o melhor de cada um e a combinação deles, né? E a combinação é muito importante, viu? Porque assim, a gente usa o CBD, o canabidiol isolado, em algumas patologias, né? Porque elas pedem, né? O paciente já tem algumas debilidades em relação ao THC, a gente tem um certo receio. E você consegue usar, entendeu? Nessas patologias só o canabidiol. Mas a gente vê que ao longo do tempo que vai evoluindo, essa biotransformação do fígado dele também pode ter algumas variações, né? O nosso organismo é complexo. E aí é onde vai entrar a molécula-chave do THC, entendeu? Que muito discriminado, que é a substância psicoativa, mas a gente sabe que em alguns casos realmente assim, ele é imprescindível. Sem o THC é imprescindível. Eu acho engraçado que assim, a gente lutou uma guerra por vez, né? Primeiro um preconceito muito forte da cannabis. Depois a gente começou a trabalhar a cannabis medicinal, ela foi ficando menos agredida, mas aí sobrou para o THC. Né? O pessoal fala em cannabis medicinal, vem na cabeça CBD, mas CBG, CBN, CBA, tá todo mundo lá. E o THC virou o vilão, mas ele não é o vilão. Não. Dependendo do que você vai precisar trabalhar, ele vai ser imprescindível no organismo da pessoa. Com certeza. Né? E na sua rotina de consulta, onde o senhor percebe que tem maior busca para o tratamento com canabidiol? É dor? É epilepsia? Onde o senhor percebe que existe maior demanda? É que assim, vai depender da especialidade. Lá a gente acolhe todos, né? Então, por isso que eu perguntei, o senhor integrativa acaba que a consulta... a gente acolhe todos. Tem mais 2 médicos atuando lá e, por exemplo, eu por ter doutorado em dor, em inflamação, agravos crônicos, doenças crônicas, eu gosto muito de tratar mais o foco mais no Alzheimer, no Parkinson, na fibromialgia, na dor crônica, entendeu?
Epilepsia refratária também eu gosto muito, né? Porque eu trabalhei muito com neurociências, mas transtorno de espectro autista, né? O TEA, algumas outras patologias, né? A gente tem outros profissionais que trabalham também, mas sempre a gente trabalha meio que num conluio, sabe? Assim, cada um atende seus pacientes, mas uma vez por mês a gente faz uma reunião clínica para discutir. Por quê? Porque se não existe evidência científica suficiente, não existe estudo clínico, a gente tem que começar a fazer entre a gente, né? Entendeu? E agora os trabalhos estão avançando bastante, né, em relação a cannabis. Mas geralmente o que aparece mais lá é dor, Alzheimer frequentemente, Parkinson frequentemente também, fibromialgia é uma outra história também, mas é frequente. Posso te contar a história aí da fibromialgia, bem interessante. O TEA também aparece lá, a gente começou a acolher algumas crianças com TEA lá, que já com medicações assim, sabe, há muito tempo, estabilizador de humor, droga anticonvulsivante, entendeu? Então você vê que a pessoa está ficando desmemoriada. Vai podando, isso, vai podando, até a pessoa sobrevive. Sobrevive, você falou a coisa certa, porque a qualidade de vida dela é péssima, né? Então, esse trabalho também é um trabalho que a gente tem direcionado muito, né, para o pessoal do transtorno espectro autista. Em relação à prescrição off-label, né, que ficou aí com a questão da medicina desportiva, né, eu tenho a formação também em medicina desportiva, uma pós-graduação. Você usa, Alexandre? Olha, não uso, só uso em atleta lesionado, porque é uma pesquisa recente, tá? Então, se você parar para pensar, existem poucas pesquisas no Brasil, tá, mas no mundo existem várias, né? E quando é que o mundo ficou parado? Justamente entre 71 e agora, foi quando Richard Nixon decretou, né, a Guerra Internacional das Drogas, colocou a maconha no meio, né? E fazendo um breve parênteses aqui, né, que a gente fala, colocar a maconha no meio, eu falo, nossa senhora, mas a maconha é pior do que o álcool, né? Porque você vê, a pessoa bebe, mata, atropela, né? É tão ruim quanto a cocaína, né? Que a pessoa, né, cheira aquela... E assim, como médico, eu trabalho em droga adicção, trabalho nos Estados Unidos, então eu sou uma pessoa totalmente assim, neutra, tá? Eu acho que é um problema social, né? E não um problema do indivíduo em si. Então o trabalho tem que ser feito dentro desse contexto. Eu quando fiz o curso da Unifesp, a extensão, quando eles falam sobre isso, que eles falam aquele gráfico do dano ao indivíduo e o dano à sociedade de cada droga. O eixo do álcool, o dano que ele faz na família, na sociedade, como ele expõe e o que ele é cobrado por isso. Peanuts. Então, assim, a gente entende que existe muito interesse envolvido nisso, que o esforço é gigante para a gente trazer... um erro do outro não justifica o meu, mas na verdade você me jogou nesse balaio, ninguém sabe por quê. Eu tenho que sair daí, eu tenho que explorar, ela tem os seus cuidados, sim, vamos conhecer para a gente poder preparar as defesas desse cuidado e que todo mundo esteja atento para isso, mas que tem benefícios, não tem mais a menor dúvida. Assim, eu sou um cara que relato de caso para mim, claro, o estudo clínico tem toda a sua real necessidade, mas um relato de caso, quando você pega... Eu escutei um negócio ontem, que a pessoa fala assim, quando você trata uma casa, a pessoa falou isso, uma casa onde existe um paciente que precisa, você resolve a família inteira. Com certeza. Se você tem uma criança com 90 convulsões diárias, como é que fica a mãe, o pai, os irmãos... Todo mundo impactado. A saúde, a qualidade de vida está de todos. Então, quando você trata essa criança, você atinge a família inteira. Quando a gente trata a importância de você tratar com canabidiol, você falou isso, uma pessoa que a família tem um caso de Parkinson ou de Alzheimer ou uma esquizofrenia, que seja um autismo, como isso reflete na família como um todo. Né? Que você tem, se tiver recurso, tem um cuidador. E se não tiver? Mobiliza toda a família. E mesmo com o cuidador, né? Quer dizer, uma pessoa ficar vegetando lá, acho que é uma coisa meio deprimente até para a família, né? Você chega lá todo dia ver sua avó lá, né? Pior, com esse cara. Parada, a pessoa movimenta para cá, movimenta para lá, vivendo naquele mundo isolada. Você falou daquele negócio quando mexe no comportamento. Quando a gente era criança, quando era criança, tenho 51 anos, não existia o
TDA, TDAH, não tinha nada, era o cara atentado. Não existia diagnóstico, né? Exatamente, o cara era atentado, fulano, atentado. E tinha gente que já tomava algumas medicações. E a gente, criança, é um bicho maléfico, né? Então o moleque é atentadaço. O dia que ele estava... Fala, ei, que bom, tomou remédio. Mas por quê? O cara ficava desligado. Totalmente sedado. Ele ia para a rua assim. E a gente estava acostumado com o cara acelerado. Ou seja, o mal, a doença, a patologia sempre existiu. A gente não tinha informação. A gente até comentou sobre a lactose, a intolerância à lactose, que ninguém falava. Hoje em dia a gente fala. Claro que a nossa alimentação desgringolou. Né? A Você nossa tá falando, saúde... tem a questão também dos corantes conservantes, né? Nossa, falar corante amarelo. O leite é zero lactose, não existe leite zero de lactose, então a indústria alimentícia ela sempre avança um pouquinho, né? Então é interessante também a indústria farmacêutica, né? Porque assim, quando você lança uma patologia ou um tratamento para uma patologia que já existe, entendeu? E é liberado, né, pelos órgãos competentes. E aí a medicação alopata, ela vem com todo o gás, né? Você só vê de uma hora para outra os médicos estão receitando só X medicação, Y medicação. Eu recebo pacientes de vários setores, né? Porque já vêm medicados. E aí eu vejo que é uma convulsão de remédios que a pessoa tem, que realmente é difícil até de você habilitar o quadro do paciente. O que o paciente realmente tem? Então você tem que desmamar aquela medicação toda. Mas quando é um Parkinson Alzheimer, né? Que a gente tem que responder ao protocolo da Anvisa, né? Esgotados métodos convencionais, então usa-se a medicina canábica. É difícil, mas é legal, porque o paciente chega lá, a gente fala, não vou suspender nada, o paciente não está legal, principalmente Parkinson, né? Que a levodopa, a carbidopa não adianta de nada, no começo ela melhora o tremor, mas depois o tremor vai continuar, tá? Então, não tem pacientes com Parkinson que a levodopa e a carbidopa zerem, né? O tremor, que são as medicações usadas e que tem. É como a galantamina, várias outras substâncias são usadas no Alzheimer também, que elas vão aumentar a acetilcolina no cérebro, que é o que faz falta no Alzheimer, no caso Alzheimer, sim. Que faz o paciente deteriorar, né? A cognição, a memória, se infantilizar, começar a voltar no passado, né? Não conhecer o nome das pessoas. Então, essas medicações existem para essas doenças crônicas é para manter a pessoa viva, né? Mas aí eu olho e falo assim, tá, manter uma pessoa viva vegetando... Exatamente, mantém o organismo funcionando, mas desligado. Vegetando. Então, assim... Quando eu olho para esses pacientes assim, existe o efeito compassivo, sim, mas assim, existe o efeito do outro lado, fala assim, nossa, mas será que vale a pena, né, manter, né, a avózinha daquela família naquelas condições? Bem, isso quem decide é a família. Só que a medicina canábica, ela traz uma medicação de vanguarda, porque ela traz uma infinidade de aplicações. Ela traz um algo a mais, né? Algo a mais. E essa infinidade de aplicações é justamente isso. Por exemplo, o transtorno de espectro autista. Ai, doutor, vai curar o autismo do meu paciente? Não, é uma doença genética, né? Ah, mas o que ele toma está agressivo, está crescendo, e quando se irrita, começa a gritar, não sei o quê, papapá. Isso que deixa a família fora do sério, né? Ver que tem uma criança nascendo, mas que está se transformando, entre aspas, um monstro, né? Porque grita, agita... Vai crescer, vai ficar forte. Vai, e não deixa convidados ficarem em casa. Eu tenho uma prima que tem um filho autista, e quando ele tem as crises dele, todo mundo tem que sair de perto, entendeu? Isso é muito constrangedor. E aí você pega o canabidiol associado... No caso do autismo, tem que associar o THC, por quê? O espectro autista é como um paciente com TDAH, né? Ele tem uns curtos-circuitos no cérebro, né? Então, de repente, né, essa alteração genética leva ele a comportamentos agressivos. Eles têm um QI altíssimo, né? Interessante que eles têm um QI altíssimo. O foco dele... Justamente. Porque eles se fecham no mundo dele, então eles focam naquilo. Então, eles conseguem rezar uma missa, entendeu? Né? Enfim, milhões de coisas. Mas... é uma criança que tem uma habilidade muito grande, mas que não se introduz na sociedade familiar, muito menos na nossa sociedade. E aí a família fica com aquele peso. Por quê? Porque vai num lugar, a criança surta, tem que sair.
E aí é onde entra o CBD, que dá uma boa resposta. Mas quando a gente começou a trabalhar com o THC, desmistificando isso um pouco, né, para a gente poder saber o que nós vamos trabalhar aqui no Brasil, a gente viu que algumas patologias, o THC é mais do que necessário. Então, se você espectro autista, a pessoa agressiva, né, o canabidiol ele tem esse potencial relaxante, o ansiolítico, sim. Né, de parar essas crises, não tem. Né? O THC, quem vai ligar nos receptores CB1, né, e alguns receptores CB2 do corpo, CB1 no cérebro, e vai produzir aquela sedação, mas não é que nem um Rivotril, alguma coisa, você vai ficar, sabe, assim, João sem testa, né, fica sorvetão na testa, a gente fala. Ele vai ficar calmo, tá? Vai ficar muito mais sociável, e a gente consegue ver alguns pacientes que, assim, não tem mais perfil de agressividade, estão alimentando bem, entendeu? Consegue fazer algumas atividades na escola, mesmo que seja especial, e convivem bem socialmente, né? E com o autismo que eles têm, se tornam crianças, né, prodígio, na verdade. Isso é uma coisa bem interessante, né? E aí entra novamente o THC, epilepsia refratária. O CBD só, ele às vezes é suficiente. Mas na Sindravê, Lennox-Gastaut, algumas assim, a gente vê que tem pacientes que são refratários. Justamente porque eu te falei, cada um tem uma genética, tá? Então eu posso ter mais receptores para THC do que CBD, né? Posso criar esses receptores. E ele tem um efeito melhor, entendeu? E aí não quer dizer que, como eu já peguei alguns casos de família, então agora minha filha com 2 anos vai virar maconheira, né? Então, assim, deixar bem claro para, né, a sociedade que a maconha, para ter o seu efeito psicoativo, né, ela precisa ser fumada, precisa estar em combustão. Então, o THC é quando entra em combustão que ele é liberado. Aí o pessoal me pergunta assim, tá, mas o cookie de maconha não funciona, não deixa assim? Olha, ele vai CBD, THC, CBG, ele vai a maconha em si. Mas a biotransformação do THC é muito pouca, porque o THC ele gosta de fogo, combustão, entendeu? Então, quer dizer, tem pessoas que não sentem nada. As pessoas vão ficar assim, o que você sentiu? Ah, fiquei bem, lesado o dia inteiro, mas fiquei bem e tal. Não, o efeito não é esse, ninguém quer esse efeito, né? Então, desmistificar o THC é importante porque, assim, tem patologias que a gente vê que chega num ponto que você põe uma gotinha de THC já faz diferença, é como se ele fosse um gatilho. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que isso acontece, né? Lembrar que é o que eu te falei, nós temos receptores diferentes no sistema endocannabinoide. Então, por exemplo, o THC ele ocupa o receptor principal, tá? O CBD não, chama de receptor alostérico, seria um secundário, né? Então, um não atrapalha o outro, tá? Mas, de certa forma, passar o THC sozinho é um problema. Por quê? Porque o CBD, ele age como um modulador do THC do efeito psicoativo, entendeu? Então, quando você usa o efeito comitivo, o full espectro, você, na verdade, está usando o THC, que é uma substância psicoativa, mas está protegendo com o CBD para que não tenha a ação dele vai ficar não tem os efeitos de tontura, de leseira, entendeu? Porque eles ocupam receptores diferentes. Isso é a grande mágica do sistema endocannabinoide, entendeu? Que a gente pode trabalhar com isso e entender que o THC, às vezes, ele é uma molécula propulsora, tá? E aí as pessoas perguntam, mas eu tenho que usar THC a vida inteira? Não. O que regenera, o que neuromodula, neuroregenera é o CBD, tá? O THC não tem tantas propriedades. O THC seria mais uma droga emergencial. Você está tendo a convulsão, eu vou te dar um THC. Entra com ele. Né? E aí, para não ter mais convulsão e tratar, né? Lennox-Gastaut, Sindravê, eu tenho uma sobrinha que tem teve uma menina na pandemia que tem síndrome de West, a pessoa tem epilepsias assim, 48 crises por dia, entendeu? Nossa Senhora. E aí, quando ela veio até mim, né, a tia não sei o que, e já estava com o neuropediatra, tomando Gardenal, que outra droga que a gente usa lá, não sei se é o levetiracetam, enfim, né, estava medicada. Mas as convulsões melhoraram, mas continuava os espasmos. E a criança não comia, ela não desenvolvia, entendeu? Assim, o West hoje em dia é muito comum, né? E foi quando eu falei, filha, tem que entrar aí com CBD, nem era THC. Ela falou assim, tia, mas não sei o que, houve um certo preconceito. Eu falei assim, olha, né, a escolha é sua.
Mas no final vai dar nisso. Então ela procurando o médico, eles conseguiram um processo aí para que, por ser uma criança especial, que o convênio bancasse tudo, né, de tratamento. O tratamento da menina exige, né, o dia inteiro, segunda a sexta. E aí quando... É que santo de casa não faz milagre, né, o Renato? Aí quando eles resolveram procurar, porque eu deixei à vontade, resolveram procurar, o pediatra chegou e falou assim, olha, sua filha está com 3 anos, está desenvolvendo mais ou menos, só que ela não pode tomar mais Gardenal. Eu falei, por quê? Porque o fígado dela já foi pro saco. Então, se a gente não tirar esse Gardenal, ela não tem muita sobrevida de vida. E aí foi quando ele indicou um médico para medicina canábica, entendeu? Que aí procuraram outro, acho um pouco de constrangimento talvez, né? Procuraram outro, mas começaram. E eu fiquei feliz por ter começado, entendeu? Essa barreira é maior que nós temos que quebrar, né? O preconceito, sabe? Em relação assim, minha filha vai usar maconha. Não, não é usar maconha, né? É muito triste isso. A gente ouve aqui casos de médicos que conversaram conosco, que ele fala o seguinte, a mãe vai com a criança. Porque muitas vezes os pais se afastam, né? A mãe segura, né? Por isso as mães são as leoas do negócio. E a mãe leva a criança. Aí o médico olha, faz aquela consulta que a gente falou, 1h30, 2 horas para entender o ambiente daquela criança, é uma consequência. Tudo que acontece, chega no canabidiol, manda a receita, a pessoa vai para casa. Daí a 15 dias, 20 dias, nada de retorno. Aí o médico, tá estourando o prazo, vamos ver como é que tá, porque isso é uma coisa importantíssima da medicina da cannabis, que é o acompanhamento. Claro. Quando o médico vai fazer o acompanhamento, ela fala, não, olha, meu marido não deixou tomar. Ele não quer que meu filho já tem problema, ainda vai ser maconheiro. Aí você fala, o cara tem a chance, a luz está chegando e ele opta pela escuridão. Então, assim, é muito triste. Mas isso é uma questão puramente social, né? E, de certa forma, muito política, porque, assim, vou te dar um exemplo. Atropina, não sei se já ouviram falar, né? É uma medicação usada em coma, né? A gente usa para reverter edema cerebral, tudo isso. E a atropina você só acha em hospital, que é uma droga realmente mais potente e usada dentro da anestesia. Mas a atropina vem de uma planta chamada Atropa belladonna, que dá na beirada ali da areia do mar, entendeu? Principalmente no sul do Brasil. Eu visitei ele uma vez em Curitiba, foi a primeira vez que eu tive contato. O pessoal chegou lá, era o pessoal que era... como é que fala? Na Ribeirinho, né? Eram filhos de pescadores, sim, né? Então, o pessoal que morava lá na ilha, ninguém conhecia essa ilha ainda, foi em 1980. E no final da noite eles faziam chá dessa erva, né? E ficavam muito loucos mesmo. Acho que eu nunca vi, eu acho que nem LSD, acho que, sabe? Uma coisa meio que ayahuasca, sabe? Era para fechar a noite mesmo. E assim, eu estava fazendo outra pesquisa lá, mas enfim, comecei a conversar com os nativos da ilha. E é uma medicina natural para eles, entendeu? Só que ali é a Atropa belladonna, antidiriatropina, né? E tem várias, né? Várias discussões aí que a ciência teve, por exemplo, assim, derivados de ergotamina, que era uma medicação fantástica para dor de cabeça, para cólica, para tudo, e colocava-se um pouquinho no remédio, pronto, resolvia, que era aqueles remédios para cólica menstrual, para mulher, mas não sei o quê, para tosse. E aí, de repente, o pessoal começou a ver que, assim, tinha um xarope para tosse, era um vidro mais ou menos assim, pegava, tomava o vidro inteiro, chamava de boi na época, pra você ter ideia, isso é década de 90. Tomava o vidro inteiro e a ergotamina começava a dar alguns efeitos alucinógenos. Aí, a Anvisa, nessa época, ela foi lá e colocou essência de banana, que deixa o gosto muito ruim para não tomar, né? E o pessoal tomava assim mesmo. Aí proibiram. Então, a gente perdeu uma droga justamente por isso. Em função do mau uso. Em função do mau uso, entendeu? E isso está querendo acontecer com o THC. Tem o preconceito por um lado, tem os outros que abusam do outro lado, né? As pessoas não levam a sério. Então, acho que a medicina canábica ela teria que focar muito nos componentes dos canabinoides mesmo. E essa questão da liberar recreativo ou não, a gente não tem nada a ver com isso. Tanto que é que eu te falei no começo. Vamos trabalhar o conhecimento. Né? Justamente. Pressão off-label para ansiedade, eu sou médico de esporte, medicina esportiva, eu não faço.
Por que, Alexandre, você não faz, você tem conhecimento? Porque eu faço parte da SBEC, a gente está no processo de aprovação da PL 399, dando audiência pública, e a gente deixou combinado, porque assim, se a gente começar a usar uma coisa que é off-label, né, que é aquela coisa, olha, é igual a fluoxetina, né? Ó, você lê é para depressão. Mas está todo mundo usando para emagrecer a ansiedade. Para emagrecer. O Viagra, tantos outros vão nascendo e vão virando... Né? Então, esse contexto aí que a gente entra, né? E assim, de certa forma, a administração do THC, ela só vai acontecer depois que a gente começar a utilizar. E é interessante esse projeto de lei 399, que ele já está em andamento, aí tiveram 3 senadores ou deputados, não sei, que apresentaram os projetos, e num deles tinha um deles lá que não queria que o THC entrasse, só o CBD entrasse na questão da medicina canábica. Esse já foi derrubado, graças a Deus. Graças a Deus, entendeu? Né? Você falou muito rápido assim da SBEC. Conta pra gente um pouquinho do papel da SBEC. A Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, na verdade, assim, ela que fez a parceria com a Unifesp, né, para começar o trabalho em relação às pesquisas científicas, né? Tanto que a Unifesp tem esse curso aí que você fez, que é aberto ao público, com diploma, você pode fazer um TCC, um curso que dura 6, 8 meses, que fala sobre mercado, né, sobre a questão geopolítica, sobre os depoimentos, sobre as utilizações que tem, fora da área médica também, então muito interessante. Isso vai ajudando o pessoal a entender, né, esse mecanismo da cannabis e ajudando a gente a fazer pesquisa também, entendeu? Então a SBEC, ela tem, né, essa ligação com a Unifesp aí. Foi até interessante que quando eu comecei a fazer parte desse grupo lá na Unifesp, chamava Maconha Brás. Aí eu cheguei, o pessoal falou assim, gente, mas Maconha Brás é um nome muito, né? A gente quer lutar contra o preconceito, mas não vamos poder chutar a porta. Impactante. Aí eles mudaram para Núcleo de Desenvolvimento, e as pesquisas têm avançado, né? É interessante que o perfil, assim, a gente fala USP, foi eleita agora a primeira faculdade do mundo. Tá, tudo bem, acho maravilhoso. Tentei fazer meu doutorado lá, mas é muita fogueira de ego, sabe? Assim, é muita fogueira de vaidade. Então, todo mundo sabe mais que todo mundo. A Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, né? Que todas as federais são as mais importantes, tem um trabalho fantástico em relação a isso, entendeu? Então, a gente está evoluindo muito. E a SBEC, a gente começou, sabe assim, devagar, aí estava uma coisa mais aberta, assim, para poder mostrar para o pessoal que existia uma sociedade que trabalhava com isso. Aí teve essas questões aí do Conselho Federal, que proibia até, né, curso médico, não sei o que, SBEC dá curso de prescrição, de pós-graduação, de cultivo, de plantação, dá de tudo, né? E sem fins lucrativos, você conhecer a turma realmente, né? Eu faço parte da Weekend também, o Weekend é outra associação de cannabis. Eu falo que a SBEC é a cannabis do pobre, a Weekend é a cannabis dos ricos, com todo respeito às duas sociedades, tá? Mas é bem interessante porque, assim, a SBEC, ela realmente abraçou a causa e a SBEC, ela quer que essas associações com habeas corpus aí sejam prestigiadas, né? Para prestigiar o óleo artesanal. E a doutora Eliane, que é neurologista, psiquiatra, ela é a diretora SBEC lá, presidente SBEC, ela sempre fala com a gente, gente, vamos dar mais oportunidade ao óleo artesanal, né? Porque no Brasil tem, mais fácil de fazer. Capacitar, vamos embora. Justamente. Mas aí a gente deixa bem claro o seguinte, a gente já conversou com ela, né? Como profissionais e cientistas também. Quando você vai, se a cannabis tem um grande problema, né, o canabidiol, o THC, nós temos um grande problema de saber, né, quantos receptores você tem no seu cérebro. Você tem a citocromoxidase 450, você tem livre suficiente para metabolizar, biotransformar, né, o canabidiol, o THC. Então, isso aí também, né, é muito importante, né, nessa questão. E aí a gente vem trabalhando justamente com essa questão, entendeu? Né? A SBEC em si, a Unifesp, para fazer mais pesquisas para a gente poder saber como que vai atuar. Só que o que a gente deixou bem claro é que o paciente é dose dependente, né, a medicação. Então, cada um reage de uma maneira. E se a gente começar com óleo artesanal, a dosimetria do óleo artesanal isso, né? é difícil, né?
Primeiramente, você tem que saber que assim, produzir o óleo canabidiol, o THC, é muito difícil. Pelo que você falou no começo, né? A maconha, ela é uma planta que existe milenar, né? As pessoas usavam para fibra, ela carrega todos os metais pesados, né? Com ela, né? Do solo. Isso dificulta, né? Depois a purificação dos extratos, né? Que você extrai, aí depois você vai fazer a purificação dos extratos. Para separar os compostos, primeira coisa que você tem que fazer é tirar os metais pesados, entendeu? Então não é simples produzir um óleo, mas também não é tão caro para ser o preço que eles estão cobrando por aí, né? E aí a gente deixou bem claro que a gente, como médicos, nós vamos primeiro assim, entrar com o óleo industrializado que a gente tem a dosimetria, tá? Geralmente são importados, mas tem algumas instituições que fazem aqui também, cromatografia, espectrofotometria de massa, para saber o que tem realmente aquela cepa. Faz um certificadinho COA bonitinho, um certificado de análise bacaninha. O que aquela cepa tem? Para quem que ela vai servir? Vai servir o Renato, vai servir o Alexandre, porque, né, você tem autismo, TDAH, eu tenho dor crônica, entendeu? Então a gente usa o óleo industrializado, porque a gente recebe, né, a espectrofotometria, a cromatografia, vê, né, realmente um perfil analítico dele. E aí, quando a gente consegue realmente saber o que o paciente precisa, mais CBD, mais THC, mais canabigerol, que também entra na constituição desses componentes, né, porque foi espectro, aí a gente passa para o óleo artesanal. Porque realmente o óleo artesanal é uma dádiva, né? Porque você paga O que é óleo artesanal, na verdade, né, gente? Nós temos aí vários habeas corpus que foram se construindo antes que a Anvisa liberasse. E essas instituições, habeas corpus, você tem ideia, custa em torno de 30, 45 mil reais um processo desse. Então, uniam 30 pessoas, fazia habeas corpus para poder plantar, tudo bem. Quando a Anvisa liberou o canabidiol aqui, foi justamente na época das Olimpíadas, né, um pouco antes. E nas Olimpíadas, depois que foi liberado o canabidiol para os atletas, houve um fluxo enorme. Foi assim, foi questão de 3 meses antes que liberaram, né, a WADA liberou, foi tudo para a Olimpíada, entendeu? E faltou o óleo aqui, entendeu? Então, assim, esse é o fator complicativo, né, que a gente acha. E a questão que eu te falei também, né, passar um óleo para atleta, não, serve muito bem, mas tem gente precisando mais desse óleo. Então, isso tudo é complicado, não existe atenção do governo em relação a isso, se vai faltar o produto ou não. Os óleos artesanais são muito bons, mas tem o problema da dosimetria, entendeu? Aí você vai comprar um importado de R$ 3.700, né? Na associação você chega lá, como é o habeas corpus, e já houve aquele movimento, já pagaram por aquele processo, aí, como estava faltando o óleo de cannabis aqui no Brasil, a própria Anvisa liberou que os óleos artesanais fossem liberados para quem não estava na habeas corpus, tá? Porque quem estava na habeas corpus estava fechado. Aí abriram o habeas corpus. Aí associações começaram a fazer cadastros, mas assim, tipo, a pessoa paga... Associados. Paga uma associação porque é um habeas corpus que teve um custo para os outros que impetraram, né? Não só o custo financeiro. E aí ele tem o óleo da cannabis em torno, acho que da PEP, acho que se não me engano, está R$180 o vidrinho. Então isso é outra realidade realmente. Você paga a associação de R$350, mas se você tem Alzheimer, Parkinson, você vai receber um óleo por R$180, R$200 a vida inteira. Aí é um tratamento viável. Sim. Agora, você sai de um consultório com a receita que chega numa associação, não tem dosimetria, ou então numa importadora que você não conhece. A internet está cheia de canais vendendo óleo de cannabis aí, né, à torta direito, que a gente sabe que, na verdade, eles pegam a planta, prensam... Vai ser um azeite ou um coco que você vai tomar, um óleo de coco. Eles prensam a planta e vendem. Então, isso é um outro fator também que a gente vê que é meio impeditivo para você ter, assim, uma boa evolução no tratamento da cannabis do paciente. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento, mas qual medicamento que ele vai usar? Da onde que ele vai usar? Então, da associação inicialmente não, mas quando a gente consegue colocar na associação, Renato, R$180 por mês para você receber o seu óleo para tratar seu Alzheimer, seu Parkinson, sua fibromialgia, sua dor crônica, seu TEA, realmente aí é algo que deixa a gente mais um pouco animado. Quando a gente conversa com alguém que tem a dor crônica, quando a pessoa fala, não, minha dor caiu de 9 para 5, eu não aguentaria 5.
a pessoa estava trabalhando com a dor 9. Isso aí, é que eu falo do óleo, quando eu falo do óleo artesanal, eu falo assim, puta, claro, ter o industrializado, se você tem condições de ter o industrializado, é melhor, vai ser melhor para você, vai ser melhor para o seu médico, vai ser melhor para o seu tratamento. Agora, entre nada e você ter uma associação que, poxa, vai trabalhar para você, é um produto artesanal, existe todo aquele organismo, tem uma galera trabalhando ali para aquilo. Vale a pena. E trabalhando sério, né? Trabalhando muito sério. Eu conheço algumas associações, são gente de primeira. Eles trabalham sério. É gente Se eu não me engano, a Abrace, né, que está lá no Piauí, ela já está com mais de 8.000 pés de maconha, que é uma grande evolução. Né? Porque, imagina, né? Um planta 30, 50. Então, assim, a Abrace, a PEP, a Divina Flor são associações que já estão com a produção são voluntários, bem adiantada e vendem óleo barato para super necessidade do paciente. Exatamente, para chegar vamos dizer assim, nessas pessoas que não são assistidas ou que não têm condições. Que não tem condições. De buscar o industrializado. Né? Agora, uma coisa que o pessoal acho que não tem muito conhecimento também, Renato, que essa PL 399, para a GL 399, que de acordo com o Rodrigo Pacheco lá, já passou, né? Era uma questão de esperar. De ajuste, de emendas, vamos dizer assim. De emendas, essa PL 399, ela, na verdade, ela libera os fitocannabinoides, né? Todos eles, canabigerol, canabicromeno, os terpenoides, que for, ela libera todos. Só que a condição na lei também, no projeto de lei 399, é que o governo insira o canabidiol, o THC por enquanto não, mas a gente vai conversar. Lista no SUS. No SUS. No SUS. O projeto de lei é assim, é para liberar e colocar no SUS. E não é só liberar, entendeu? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Caio França aqui, o deputado, e ele falou da dificuldade que foi. Que está sendo, né? Trazer isso para dentro do SUS. Eu ainda vou lá, ainda pretendo ir lá na minha terra, lá em Búzios, onde o SUS realmente tem até a farmácia viva lá. Farmácia viva. Então, assim, eu quero entender a receita. Como é que foi para chegar ali? Que a gente olha agora e fala, que lindo. Aí vai descobrir que o cara está malhando ferro frio há 15 anos. E hoje conseguiu dar um passo. Eu quero me aprofundar nisso aí. Miguelão, você já me ergueu minha plaquinha. Se eu ficar aqui conversando com... Já vi que doutor Alexandre tem conversa aqui para a gente ficar dia. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou ter que encerrar esse episódio porque a gente está estendendo. E o Miguel já levantou a plaquinha ali, a próxima é o choque na cadeira. Eu vou pedir para vocês para seguirem a gente, clicar no sininho, pegar as atualizações e aguardar os cortes. Que o Miguel tem aquele feeling para fazer os cortes perfeitos que você olha no Instagram e fala, puta, isso tem que subir logo para o YouTube para eu poder assistir. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. A gente gostou demais de participar e de ouvir tanta história, tanta coisa bacana. E a casa está aberta. Assim, nosso Cannabicast... A função dele é fazer o tema da cannabis, da maconha medicinal, ser discutido em casa, na faculdade, no trabalho. Esse é o nosso motor. A gente quer que isso aconteça. E, claro, a internet, a gente até falou, a internet está aí aberta, então tem muita desinformação. Então a gente busca sempre trazer aqui conteúdos com embasamento científico, profissionais que estão seriamente envolvidos no tema. Então, muito obrigado mesmo por conseguir encaixar a gente nessa sua agenda. Oportunidade. Tá bom? Obrigadão. Pessoal, fiquem com Deus.